Oiê! Chegando aqui com novidade, com esse lindo modelo de pantufa no tamanho adulto, que eu trago com muito carinho para você poder curtir o friozinho aí com muito estilo. E peço que você compartilhe esse conteúdo, porque assim você me ajuda na divulgação e no crescimento deste canal. E, consequentemente, eu poderia estar trazendo muitas novidades para você. Combinado, então? Dito isto, bora para esse tutorial. Iniciarei o trabalho com o anel mágico, então enrolarei aqui 3 dedos, formarei aqui um X pela parte da frente, aqui por trás eu introduzo a agulha, puxo aqui o fio, formando essa primeira laçada, puxo aqui o fio por dentro dessa laçada, formando aqui o primeiro ponto. Procuro fazer todos esses pontos mais folgados. Seguro aqui o anel mágico junto com o fio e seguirei fazendo mais 7 pontos baixos dentro desse anel, totalizando 8 pontos. Então, aqui já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos aqui, eu dou uma folga nessa laçada para vir aqui na pontinha desse fio, puxar para fechar esse anel. Então, puxo aqui, fecho esse anel mágico, volto aqui com a agulha. Aqui por baixo desse ponto, dessa cabeça de ponto que fica aqui mais aparente, aqui por cima, vou puxar essa laçada aqui para baixo. Trago ela aqui para baixo e vou retornar com a laçada e com a agulha nesse mesmo ponto. Aqui por baixo dele, só que agora passando pela parte da frente, puxo aqui o fio, fico com 2 laçadas na agulha, puxo mais uma vez o fio e faço aqui esse primeiro ponto baixo. Essa será uma carreira de aumentos, então farei 2 pontos baixos sobre cada ponto de base, totalizando ao final 16 pontos baixos. Então, eu venho aqui sobre o mesmo ponto e faço mais um ponto baixo, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base, seguirei fazendo 2 pontos sobre o mesmo ponto. Então, aqui faço mais 2 e seguirei fazendo assim, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Preciso ter ao final dessa carreira 16 pontos baixos. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final. Feitos aqui os 16 pontos baixos, eu irei conduzir essa laçada aqui por baixo desse ponto. Ela simulará a cabeça de ponto sobre esse primeiro ponto. Então, eu venho aqui no segundo ponto. Então, aqui por baixo da cabeça desse ponto, eu vou trazer essa laçada aqui para baixo. Vou retornar com ela aqui debaixo desse mesmo ponto, vou pegar aqui o fio, puxar aqui para cima, deixando aqui 2 laçadas na agulha, eu faço aqui o primeiro ponto baixo dessa terceira carreira. Vou deixar aqui uma folguinha para já vir aqui por baixo e finalizar essa ponta, porque agora é o melhor momento. Então, venho aqui por baixo, trago essa ponta e finalizo ela aqui por baixo de alguns pontos. Já posso cortá-la e retornar aqui para o direito da peça. Nessa terceira carreira, eu seguirei fazendo ponto sobre ponto. Então, precisarei ter ao final dessa carreira, como na carreira anterior, 16 pontos baixos. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final da carreira. Chegando aqui ao final da terceira carreira, essa carreira aqui sem aumentos, o trabalho já vai dando essa emborcada, formando aqui o bico da pantufa. Agora, eu venho aqui nesse último ponto que eu terei que fazer, e ao invés de pegar apenas esse traço maior aqui, que foi aquela laçada que simulou a cabeça daquele primeiro ponto, lembra? Eu vou também passar aqui a agulha por baixo desse traço menor, passando aqui a agulha por baixo desses 2 traços.
Então, eu venho aqui e puxo a laçada. Dessa forma, o trabalho vai ficar mais bonito. E faço aqui esse último ponto, completando aqui os 16 pontos dessa terceira carreira. Dou aqui uma folga nessa laçada para fazer esse fechamento que eu farei em todas as carreiras. Então, eu venho aqui no segundo ponto, abaixo desse ponto, introduzo a agulha e vou trazer essa laçada aqui por baixo dele, simulando aqui essa cabeça de ponto. Então, se necessário for, eu ajusto um pouco e retorno com a agulha nesse mesmo ponto, puxando aqui o fio, ficando com 2 laçadas na agulha, puxo aqui o fio e formo esse primeiro ponto baixo. Esse será o fechamento de todas as carreiras. A partir daqui, eu farei 7 carreiras de pontos baixos sem aumentos, totalizando 8 carreiras de pontos baixos. Então, eu seguirei fazendo ponto sobre ponto, totalizando também nessas 8 carreiras 16 pontos baixos. Vou fazendo aqui e ao final da 8ª carreira eu retorno com você, lembrando que o fechamento de todas as carreiras é igual como eu fiz nas carreiras anteriores. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final. Feitas aqui as 8 carreiras de pontos baixos sem aumento, já iniciei aqui o ponto baixo da próxima carreira. Vou recordar aqui com você como foi feito até aqui. Então, iniciei aqui com 8 pontos baixos dentro do anel mágico, fiz aqui a segunda carreira com 2 pontos sobre cada ponto de base, totalizando aqui 16 pontos baixos e subi aqui 8 carreiras sem aumento, 16 pontos baixos cada carreira. Essa pantufa está sendo feita para um tamanho 36-37, que no caso é o meu número, é o meu tamanho de pé. Então, para fazer uma consideração aqui com você, para se aumentar aqui a largura dessa pantufa, caso haja necessidade, é só vir aqui no início, aqui nessa primeira carreira, lá no anel mágico, e ao invés de colocar 8 pontos, iniciar com 9 pontos baixos. E assim dar sequência, aqui 2 pontos sobre cada ponto de base, a segunda carreira com aumentos ficará com 18 pontos baixos. E seguir assim, dessa forma, vai estar conseguindo aumentar a largura da pantufa, caso haja necessidade. E para diminuir a largura, é só fazer ao contrário. Ao invés aqui de iniciar com 8 pontos, iniciaria, no caso, com 7 pontos e daria sequência ao trabalho. Então, vamos continuar aqui. Então, retornando aqui ao trabalho, eu introduzo aqui a minha agulha nesse ponto aqui já feito e vou prosseguir agora fazendo 10 pontos baixos, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, eu sigo aqui fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Ao total, farei 10 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A partir daqui, iniciarei agora a aba da pantufa. Então, iniciarei a aba com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Faço aqui um ponto baixíssimo. No próximo ponto, eu farei um ponto baixo e um ponto meio alto sobre o mesmo ponto de base. Pego aqui a laçada e puxo aqui sobre essas laçadas de uma única vez, formando aqui um meio ponto alto. No próximo ponto, eu farei meio ponto alto, então pego aqui a laçada, passo aqui por baixo desse próximo ponto, puxo aqui, fico com 3 laçadas na agulha, puxo aqui o fio e passo por debaixo de todas essas laçadas de uma única vez. Meio ponto alto. Farei agora nesse mesmo ponto um ponto alto. Então, pego aqui a laçada, no mesmo ponto, eu fico aqui com 3 laçadas na agulha, puxo aqui o fio,
sob 2 laçadas, passo por debaixo de 2 laçadas, pego aqui o fio e passo por debaixo de 2 laçadas. Fiz aqui um ponto alto. Então, observe que aqui eu fui crescendo essa aba. Eu fiz aqui um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um ponto meio alto sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu fiz meio ponto alto e um ponto alto, de forma que crescesse a aba. Agora, eu vou fazer o contrário, eu vou diminuindo, porque já cheguei aqui no meio da aba. Então, agora, eu faço o caminho inverso. Então, farei aqui no próximo ponto, um ponto alto. Nesse mesmo ponto, eu farei um ponto meio alto. Então, pego aqui o fio, passo por dentro de todas essas laçadas de uma única vez. No próximo ponto, eu farei um ponto meio alto. E no mesmo ponto, farei um ponto baixo. E finalizarei no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Lembrando de pegar também esse tracinho aqui, ó, pegando esse traço menor e também esse traço maior, no caso aqui, esse último ponto, farei um ponto baixíssimo, formando aqui a aba da pantufa. Após ter feito aqui a aba da pantufa, eu vou vir aqui com essa laçada, abrindo aqui uma exceção. Ao invés de conduzir essa laçada por baixo desse segundo ponto, após a aba, eu precisarei vir aqui nesse primeiro ponto. Então, precisarei vir com a minha agulha abaixo desse primeiro ponto aqui. Ele costuma ser aqui mais apertadinho, mas com um jeitinho aqui eu introduzo a agulha e conduzo essa laçada de ponto aqui por debaixo desse primeiro ponto. Ajusto e retorno com a agulha aqui nesse mesmo ponto. Puxo aqui o fio e fico aqui com 2 laçadas na agulha e faço aqui o primeiro ponto baixo dessa carreira. Seguirei aqui fazendo ponto sobre ponto de base e preciso ter, ao final dessa carreira, 10 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu finalizo aqui esses 10 pontos antes desse primeiro ponto baixíssimo que eu iniciei aqui a aba. Dessa forma, observe que tanto aqui de um lado forma aqui um Vzinho e também desse outro lado forma aqui esse Vzinho. Então, aqui, para dar sequência ao trabalho, eu farei uma corrente de virada, porque agora eu viro o trabalho, e sobre cada ponto de base eu farei mais um ponto baixo, totalizando aqui 10 pontos baixos. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final. Chegando aqui ao final dessa carreira, observe que esse último ponto aqui, ele fica aqui, mais aqui do lado, mas eu também preciso pegar aqui o fio por debaixo dele. Dessa forma, para concluir aqui os 10 pontos baixos dessa carreira. Faço aqui a corrente de virada para iniciar aqui a outra carreira. Farei aqui, de igual forma, mais 6 carreiras de pontos baixos, 10 pontos baixos cada carreira, totalizando 8 carreiras de pontos baixos para formar, assim, o solado da pantufa. Fazendo de igual forma, seguirei fazendo ponto sobre ponto de base. Ao final da carreira, faço uma corrente de virada e sigo fazendo. Preciso totalizar aqui 8 carreiras de pontos baixos. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final.
Feitas aqui as 8 carreiras de pontos baixos, com 10 pontos baixos cada, eu venho aqui, se eu quero conferir, se eu tenho 8 carreiras mesmo, eu consigo visualizar bem aqui nessa parte de baixo. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 carreiras de pontos baixos. Para fechar aqui o trabalho, eu vou juntar aqui as pontas nessa posição. Venho aqui nessa laçadinha e vou encontrar aqui o primeiro ponto do outro lado, dessa forma. Pego aqui o fio, passo aqui por dentro dessas duas laçadas e vou agora encontrando ponto com ponto, pegando aqui uma alça de cada ponto. E vou fazendo aqui esse caseado, juntando aqui alça com alça. Vou juntando aqui e fazendo esse caseadinho. Em todos os pontos, um ponto de cada lado, uma alça de cada lado. Aqui nesse último ponto é mais apertadinho, mas ainda assim eu faço também esse caseado. Aqui, eu dou aqui uma folguinha, deixo aqui uma pontinha de cerca de 3 dedos, corto, puxo aqui o fio do novelo e vou arrematar essa pontinha aqui por dentro da pantufa. Com uma agulha de número 5, uma agulha menor, eu conduzo essa pontinha aqui por dentro de alguns pontos. Então, passo aqui a agulha por debaixo de alguns pontos, para poder esconder essa pontinha. Venho aqui, já corto. Posso aqui colocar um pinguinho de cola, por hora deixarei assim. E aqui eu retorno aqui, com o trabalho nessa posição, e formei aqui o calcanhar da pantufa. Uma outra dica aqui importante, que havendo necessidade de se aumentar aqui a pantufa no seu comprimento, seria só acrescentar mais uma ou mais carreiras de pontos baixos aqui nessa parte. Dessa forma, aumentaria o comprimento da pantufa. Dando sequência aqui ao trabalho, eu preciso localizar as carreiras de pontos baixos feitas. E sobre cada carreira de ponto baixo, eu farei um ponto baixo por cima dessa carreira. Então, eu venho aqui, nessa primeira carreira de ponto baixo, introduzo a agulha. Gosto de pegar essas duas alcinhas dessa forma. Observe que aqui eu venho após esse V feito aqui para iniciar a aba. Então, eu introduzo a agulha, pego aqui o fio, deixo aqui uma pontinha, que já pode ser arrematada. Então, eu seguro ela assim, que à medida que eu vou fazendo os pontos, ela já vai sendo finalizada. E faço aqui o primeiro ponto baixo. Observo aqui a próxima carreira de pontos baixos aqui na horizontal e venho aqui por cima, na direção dessa carreira, pego aqui, procuro pegar sempre duas alcinhas. E já deixo essa pontinha aqui por cima, pego aqui o fio e vou fazendo pontos baixos. Preciso ter a atenção de fazer aqui 8 pontos baixos em cada lateral, a quantidade de carreiras de cada lateral, que são 8. Então, sigo fazendo. Aqui eu já fiz os 2 pontos baixos, vou aqui na direção da outra carreira e vou fazer mais um ponto baixo. Então, 3. Aqui. 4. Pegando aqui duas alcinhas aqui na lateral. 5. Observo sempre a carreira de ponto baixo. Venho aqui e faço 6. Aqui na próxima. Pegando essas duas alcinhas. 7.
E cheguei aqui na última carreira de pontos baixos, que já inicia aqui o calcanhar da pantufa. Então, venho aqui e faço o 8º ponto baixo. Então, observe aqui que esse relevo aqui é o que marca as carreiras de pontos baixos aqui na parte do calcanhar. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo sobre essa carreira de ponto baixo. Aqui no meio desse relevo fica aqui o caseado que eu fiz com os pontos baixíssimos. Então, aqui nesse meio do calcanhar, eu vou colocar um ponto baixo. Coloco aqui um ponto baixo. E agora, cheguei aqui na outra carreira de pontos baixos. Sobre essa carreira, eu vou colocar um ponto baixo, fazendo assim o primeiro ponto baixo daqueles 8 pontos baixos que ficará na outra lateral da pantufa. Seguirei fazendo aqui. Localizo aqui a próxima carreira de pontos baixos e sobre ela, pegando aqui 2 alças, eu farei mais um ponto baixo. Então, 2 pontos baixos nessa segunda lateral aqui. E darei sequência fazendo um ponto baixo sobre cada carreira, na direção de cada carreira de pontos baixos feitas. Então, vou fazendo ponto sobre ponto, na direção de cada carreira de pontos baixos. Aqui eu só preciso ter atenção para não colocar pontos demais, para que um lado fique igual ao outro lado. Então, aqui, deixa eu só contar, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, preciso fazer mais 3 pontos baixos para totalizar 8 pontos baixos também nessa lateral. Então, aqui 6, 7, e concluo aqui essa carreira com 8 pontos baixos, similar ao outro lado da pantufa. Aqui eu já posso deixar uma folguinha, cerca de 3 dedos também, já posso cortar, puxar aqui o fio do novelo e finalizar essa ponta aqui por dentro da pantufa. Aqui por dentro da pantufa, eu escolho alguns pontos e trago essa pontinha de fio aqui por baixo deles. Vou passar aqui essa ponta de fio debaixo de quantos pontos aqui eu achar necessário. Já posso vir aqui, cortar, esconder com a ponta da tesoura, para dar sequência aqui ao trabalho. Agora, eu venho aqui já com o fio animal print e sobre aquele primeiro ponto baixíssimo que eu fiz para fazer a aba, aonde forma aqui esse Vzinho. Então, aqui, sobre esse ponto baixíssimo, eu farei um outro ponto baixíssimo. Farei agora um caseado com pontos baixíssimos. Deixo aqui uma pontinha para depois finalizá-la e vou fazendo. Já passo aqui para o próximo ponto, fazendo pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base. Vou fazer aqui sobre toda a aba. Em cada ponto, eu farei um ponto baixíssimo. Então, vou fazendo aqui esse detalhe com fio animal print sobre essa pantufa. Um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base. Cheguei aqui naquele V que inicia aqui a aba, ou finaliza aqui no caso, né? Então, venho aqui e faço também um ponto baixíssimo sobre cada ponto, aqui, ó, sobre aquele ponto baixíssimo. Também faço um ponto baixíssimo. Agora, cheguei aqui na lateral da pantufa. Também farei pontos baixíssimos. Então, eu já trago para cá, sobre a cabeça aqui desse ponto baixo, para fazer pontos baixíssimos. E vou fazendo assim, sobre cada ponto de base, um ponto baixíssimo, até chegar lá do outro lado, no final dessa lateral aqui da pantufa. Aqui, eu já vou encontrar com aquele primeiro ponto baixíssimo feito,
Faço aqui também um ponto baixíssimo. E vou localizar aqui a carreira de furos na direção desse último ponto baixíssimo feito. Então, ela está aqui, eu vou vir aqui com essa agulha, só para marcar bem aqui a direção dessa carreira. Marquei aqui com a agulha a direção dessa carreira para seguir fazendo até aqui na marcação da agulha. Então, farei agora o detalhe de pontos baixíssimos aqui por cima da pantufa. Seguirei fazendo agora pontos baixíssimos nessa direção de furos. Então, venho aqui, faço um ponto baixíssimo, na mesma direção, vou fazendo pontos baixíssimos. Aqui, quanto mais se aprofunda aqui, vai ficando mais difícil de fazer, não quero te enganar, mas com jeitinho vai dando para fazer. Aqui eu seguro aqui, ó, o fio nessa posição, ali bem próximo de onde eu vou pegar o fio, que aí aqui com os meus dedos eu já ajudo aqui a pescar esse fio aqui por dentro da pantufa. E vou fazendo os pontos baixíssimos, tendo atenção de fazer aqui na mesma direção de furos. Sigo fazendo. Já posso tirar aqui a agulha, foi mesmo só para demonstrar. E vou fazendo aqui pontos baixíssimos. Com jeitinho, ajudando aqui com os dedos por dentro. Eu vou pescando aqui o fio para fazer os pontos baixíssimos. Aqui fica mais difícil, que já tá bem lá na ponta da pantufa. Mas vou fazendo aqui. Cheguei aqui na última carreira, que não tem aumentos. Então, agora, esse ponto aqui, bem em cima da pantufa, eu vou fazer ele assim, ó, na diagonal, dessa forma. Então, eu venho aqui nesse furo da diagonal aqui, sobre essa primeira carreira de pontos sem aumentos. E faço aqui um ponto baixíssimo, ficando assim na diagonal, dando aqui essa encurvadinha aqui do lado, para ficar mais arredondado esse detalhe. E vou seguir fazendo. Agora aqui, vou fazer mais 3 pontos baixíssimos, nessa posição aqui horizontal. Com jeitinho, vou pescando o fio, aqui já fiz 2. Vou fazer aqui mais um, observe que a minha mão está aqui por dentro, ó, ajudando aqui, conduzindo o fio nesse ganchinho da agulha. Feitos aqui os 3 pontos baixíssimos aqui por cima da pantufa, hora de fazer o ponto na diagonal. Então, eu venho aqui, nesse furo aqui, na diagonal, eu faço o ponto baixíssimo. E agora, eu já sigo aqui reto, até encontrar aqui com esse primeiro ponto baixíssimo da aba. Então, vou fazendo aqui. Pontos baixíssimos, até encontrar com o fio print, com os pontos do fio print, lá na aba. Você vai fazendo aí, achando a sua melhor posição para fazer. E tudo que vai chegando aqui mais perto da aba vai facilitando mais. Faltando aqui só um ponto baixíssimo para encontrar com esses outros pontos, eu já posso vir aqui, deixar uma sobrinha de fio, vou deixar aqui cerca de 4 dedos, corto. E vou agora finalizar aqui, encontrando aqui com os outros pontos baixíssimos. Observe que aqui eu finalizei uma carreira acima aqui da borda da pantufa, mas isso foi proposital para acertar esse desenho aqui do fio print por cima da pantufa. Então, aqui eu venho com essa ponta de fio, conduzo ela aqui por baixo desse primeiro ponto baixíssimo feito aqui
do lado da pantufa. Então, trago ele aqui por baixo e vou retornar com ele de onde ele saiu. Então, aqui eu venho com a agulha nesse ponto aqui e trago ele aqui por dentro dele para completar aqui o desenho do ponto. E agora, eu vou precisar conduzir essa ponta de fio aqui para dentro da pantufa. Então, eu introduzo a minha agulha aqui por dentro da pantufa, nesse pontinho aqui, bem próximo, e trago essa pontinha de fio aqui para dentro, para finalizá-la, ela aqui por dentro. E fica assim. Aqui por dentro da pantufa, com uma agulha mais fina, eu vou conduzir essa pontinha por debaixo de alguns fios. Aqui é hora de maltratar um pouquinho o trabalho, judiar um pouquinho do trabalho, mas depois é só modelá-lo da forma que a gente quer. Vou precisar também finalizar aquela outra pontinha inicial. Aqui a pantufa finalizada, ela já poderia ficar assim, já está muito linda, mas trago aqui também inspirações. Então, eu poderia vir aqui, estar colocando um lacinho, ou também colocando assim, ó, tirinhas penduradas, bem estilo mocassim também, ficaria uma graça. Ou poderia estar vindo aqui colocando esses elos, pompom, tássel, qualquer outra coisa aqui para dar um toque especial. Eu sou muito favorável a se trabalhar com o que tem, com o que se pode. E acredito que é assim também que se aflora a criatividade. Vou optar por estar colocando aqui esses elos para dar uma valorizada a mais nessa pantufa. Então, posiciono aqui os elos, onde eu quero que fique, já coloquei aqui nos lados essas duas tirinhas, uma de cada lado. Vou vir aqui com a minha agulha bem rente aqui a esses pontos, com o fio de animal print, puxo aqui uma pontinha para dentro. Aqui, na mesma direção, porém aqui, ó, deixando uma perninha do ponto. Trago a outra pontinha. De forma que eu trago essa ponta aqui por baixo, aqui para dentro, e dê um nozinho aqui por dentro. Vou só ajeitar aqui, para ficar bem arrumadinha essa tirinha. E aqui por dentro eu dou um nozinho. E vou fazer de igual forma, na mesma direção, aqui do outro lado. Uma recomendação importante que eu gostaria de deixar para você é que em chãos lisos, essa pantufa pode ser escorregadia. Então, um cuidado especial aí com crianças e com idosos. Então, a sugestão que eu deixo é que você pode estar adquirindo solado antiderrapante e colando aqui também por debaixo dessa pantufa. Espero muito que você tenha curtido, que esse trabalho possa te abençoar de alguma forma. Então é isso. Um beijinho, fique com Deus e até a próxima. Tchau!